E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar sobre débito técnico ou dívida técnica na era da IA? Vamos conversar? Hum. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui, um vídeo onde eu converso sobre temas da computação, programação, desenvolvimento de software e coisas correlatas, né? E hoje a gente vai falar sobre débito técnico. Então, vamos começar? Bom, primeiro eu tenho que definir para vocês o que é débito técnico, o que é dívida técnica e por que isso tem muita relação com esse papo de IA, de usar IA absurdamente, né? Aliás, tem relação com vários temas de desenvolvimento de software, né? E é um tema muito relevante que tem que sempre ser discutido ali quando a gente fala de gestão de projeto de software, né? Bom, vamos. Eu acho que, na verdade, antes de conversar sobre débito técnico ou dívida técnica, eu preciso colocar um outro bode na sala aqui, né? Que é a questão de software age, ou envelhecimento de software, né? Naturalmente, né? Isso, para quem não sabe, os softwares envelhecem, né? E aí você fala assim, cara, como assim o software envelhece? Você escreveu ele ali, ele vai ficar sempre ali. Sim, sim, sim. Você escreveu ele ali, mas normalmente a gente está sempre atualizando o software ou os frameworks que a gente usa vão se atualizando ou os problemas de segurança vão sendo encontrados ali nas versões que a gente usa, né? Então, o software tem que estar sob constante manutenção, ele tem que estar sempre alguém olhando para ele, muitas funcionalidades são pedidas, então o software não é uma coisa estática, né? Ele é dinâmico, ele tem uma vida, é uma vida até longa, assim, né? Eu mesmo, assim, eu já mexi com software que está há mais de 20 anos em produção. É até engraçado que quando o software está mais de 20 anos em produção, o framework já não existe, a linguagem já é uma linguagem ali. Eu já peguei software que é C++, né? É engraçado que eu já peguei um software que era C++, aí numa versãozinha mais recente ele é C++ e Java, e a versão mais recente ali é puramente Java, né? Num framework bem mais recente. Eu já peguei software que, assim, é um framework que a gente não. Pô, por que usou esse negócio aqui? Não faz muito sentido. E aí, quando eu olhava o passado, eu falei assim: aqui faz sentido, ali não faz sentido, né? É um framework que ficou como legado. Então, assim, existe o software legado, que é aquele software que o time já não está ali, o time que tomou as decisões iniciais, ele está em produção e outras pessoas têm que manter, né? Então, o software é uma coisa muito dinâmica e muito difícil de ser gerenciado, porque a gente tem que gerenciar essa evolução do software. O software não é uma peça estática, né? E aí você entra com o conceito de débito técnico ou dívida técnica. Tem gente que fala como débito, né? Débito é como se assim, ó, eu estou desenvolvendo aqui, ficou alguma coisa para trás, né? Eu não gosto muito dessa ideia de tipo, faltou tempo, então a gente adicionou a gente deixou pra fazer uma outra coisa em outro momento. Eu não gosto muito dessa ideia, porque isso aí é um pouco incompleto, né? Existem muitos débitos técnicos que eles surgem de mesmo assim, essa classe a gente adicionou toda a funcionalidade dela que ela tá difícil de se compreender, a gente tem que refatorar ela, né? E aí se coloca lá, se temos que refatorar a classe XYZ, e fica ali 2 anos a galera olhando e fala assim, não, a gente tem que refatorar essa classe, tem que refatorar essa classe. E aí, quando vai um corajoso tentar fazer aquilo, todo mundo cai em cima dele porque você faturou isso aí seria um bug. Mas assim, muitas vezes você não consegue nem mexer na classe porque ela é muito complexa. Já aconteceu isso comigo, né? Assim, você tinha classes ali que eram muito complicadas e você tinha que alterar ela e não tinha como. Assim, ou você refatora ela ou você, tipo, não adiciona funcionalidade ali. Precisava de se adicionar funcionalidade, né? Então, assim, a constante manutenção do software causa débitos técnicos. Por quê? Que se vai adicionando as coisas ali, né? E outras coisas, muitas vezes, assim, tipo, o framework tal não é mais usado, não tem mais atualização, a gente precisa migrar para outro, isso também é um débito técnico, assim, débito técnico não é só coisa que a gente deixa para trás, então não é um débito nosso, né? Tem também o conceito de dívida técnica, que é igual ao do débito técnico, mas eu acho muito mais interessante, né? Porque uma vez eu ouvi falar assim, né? O débito é uma coisa que você tá ali, né? Você tem que fazer, você tá devendo alguma coisa ali, né? Mas a dívida, né? Quando tem a dívida, você tem o conceito de juros, né? E quando você paga uma dívida, você paga ela com juros e muitas vezes juros compostos, né? Ou seja, o preço que você paga vai aumentando cada vez mais, né? E eu gosto muito mais do conceito desse nome dívida técnica do que débito técnico. Por quê? Vamos pensar um pouquinho aqui, né?
Se eu tenho um software que ele é difícil de manter, né, e eu preciso fazer algumas refatorações para melhorar a manutenção dele, quanto mais cedo eu faço essas refatorações, mais rápido é o meu desenvolvimento. Quanto mais eu ignoro essa dívida técnica e deixo ali as coisas e vou alterando, mais engessado vai ficando o desenvolvimento. Por quê? Ah, nossa, é muito difícil mexer naquela classe. Ah, eu não consigo mexer naquela classe. Ah, eu não consigo fazer nada. Ah, não tem testes, eu não consigo mexer naquela classe. Isso vai gerando um custo tanto de desenvolvimento, quando pode ser que gere um custo mesmo real, de tipo, olha, a gente lançou uma versão aqui que ela tem um bug seríssimo. Por quê? Porque o desenvolvedor, o Joselino ali, não sabia mexer naquela classe. E aí ele inseriu um bug naquela classe. E isso causou uma perca financeira ali na produção. Isso pode acontecer, galera. Isso assim, eu já vi isso acontecer. Uma vez é muito bobo, assim, né? É um erro muito bobo, mas isso aconteceu comigo, né? Tinha um débito técnico muito bobo, uma dívida técnica muito boba mesmo, que era assim, né? Tinham botado algumas variáveis, né? Com sempre que eu boto uma variável de número, né? Por exemplo, lá, velocidade em eu sempre boto velocidade em milissegundos. Eu sempre coloco ali na variável, no nome do campo, no nome da tabela, a unidade que tem, né? E aí tinha um banco de dados que eu tava mexendo de um aplicativo de corrida há muito tempo atrás que tinha nas variáveis e no banco, né? A unidade, né? E aí eu precisei mexer na lógica de uma medalha desse aplicativo, e eu considerei que na verdade a gente precisou trazer a lógica que estava no front para o back por alguns motivos, né? E aí quando eu trouxe essa lógica para o back, né? Eu implementei de maneira errada, por quê? Porque as unidades que estavam sendo armazenadas na tabela estavam errado. Estavam completamente erradas, né? E aí, assim, fizemos o deployment e foi um Deus nos acuda, perdemos um monte de usuário, e a aplicação, na verdade, foi por saco por outros motivos, né? Mas ali teve um caso claro de, tipo, olha, era um débito técnico que ninguém atualizou, ninguém informou ninguém, você tinha um problema de comunicação ali e deu merda, né? E aí deu merda, assim, aí normalmente o que a gestão faz, né? A gestão encontra alguém para culpar, como sempre, né? Em vez dela trabalhar ali e trazer mais perto os times de desenvolvimento para resolver o problema, não, ela encontra alguém para culpar, que é muito mais fácil resolver o problema dela, fala, isso aqui tipo, é tosco, né? É tosquíssimo, né? Mas a dívida técnica, ela traz problemas financeiros, né? E a gente tem que lidar com ela, né? E aí, assim, quais são as formas de lidar com ela e por que que IA é um problema nisso, né? Primeiro, assim, porque a gente está numa era, né? Que se está acreditando ali que não preciso não preciso de desenvolvedores de software, eu não preciso de engenheiros de software. Enquanto eu já venho falando aqui há bastante tempo que me acompanha no canal, engenheiros de software são profissionais desejados e necessários, né? Não é só programador, você não deve ser só um programador, você deve ser um engenheiro de software, porque você tem que, ao mesmo tempo, ter ciência que existe débito técnico, ter ciência do que é refatoração, ter ciência de como é que classes grandes ou um mau design pode impactar no negócio da empresa, né? É interessante até a gente diferenciar o processo de engenharia e o processo de desenvolvimento, né? A gente sempre pensa assim, tipo, engenharia é o hard science, blá blá. Não, engenharia nunca é o hard science. Engenharia nunca é hard science no sentido de, tipo, a concretização, né? Engenharia nunca é a coisa concreta. Quando a gente fala de um engenheiro civil, o engenheiro civil não é aquele cara ali que tá fazendo os cálculos da obra. Ele faz os cálculos da obra, mas ele se preocupa com todo o processo da obra, né? Ele não é só a parte de cálculo da obra, ele tem todo o processo da obra, ele está em todo o processo da obra, que muitas vezes é muito mais simples do que... quer dizer, não é mais simples, não vou falar isso, né? A gente sabe os resultados esperados de uma obra do engenheiro civil do que da computação, né? Mas a gente não discute tanto quais são os problemas de software que existem, que acontecem no dia a dia, né? E aí, quando você fala aos quatro cantos, quando tiver CIOs de empresa, e talvez em algum momento eu falo aqui, por que os CIOs de empresa compram tanto essa ideia de IA? Porque eles compram bastante. Assim, tipo, cara, não tem um CIO e eles estão certos em fazer isso. Eles estão certos. E eu vou explicar isso em algum vídeo, né? Eles estão certos assim, mais ou menos, né? Tipo, falta coragem, né? De encarar de falar a verdade, né? Mas muitos deles estão comprando porque
tá todo mundo comprando, né? Mas, voltando aqui, né? Os CIOs estão comprando essa ideia de que eu não preciso de desenvolvedores, eu não preciso de engenheiros. Eu posso contratar pessoas com baixa qualificação que não entendem o processo e colocar para desenvolver produtos. Cara, o que é uma grande roubada. É uma grande roubada, assim, tipo, é como você chegar e comprar um prédio ali, que ele fala assim, eu não contratei engenheiros para calcular esse prédio. Eu duvido que você tenha coragem, né? Aliás, tem casos famosos de prédios no Brasil que caíram por causa de erros de engenharia, né? Caso você seja novo aí, né? A minha esposa até uma vez foi numa festinha de aniversário num prédio recém-inaugurado chamado Palace 2, né? E graças a Deus, assim, demorou alguns meses para cair, né? Não sei quanto tempo demorou, mas ela chegou a visitar o Palace 2, quando ela morava no Rio de Janeiro. Foi um dos prédios famosos que caiu porque usou o tipo de areia errada. Coisa tão boba, né? Mas assim, mas voltando aqui, né? Então, a gente ter dívida técnica, eu vou abandonar agora a nomenclatura débito, porque eu não acredito que seja débito, eu acredito que seja dívida, porque quando a gente paga com juros, né? A gente tem que ter ciência disso, né? Quando a gente tem que ter ciência disso, o débito técnico ele tem que ser uma discussão dentro do projeto. A gente tem que discutir ali, ó, o que, que a gente precisa fazer, o que, que ficou pendente ali. Então, como gestor de projeto, você tem que chegar ali, se você for gestor de projeto, assim, ó, cara, o que, que ficou pendente desse? O que, que a gente viu que a gente pode inserir ali como atividade para a próxima iteração ali, na próxima sprint? O que a gente precisa inserir que ficou pendente como uma atividade? Porque assim, o débito técnico ele não pode ser encarado somente como uma coisa que faltou. Ele tem que ser encarado como uma coisa que tem que vir. Se você não encarar o débito técnico como atividades pendentes, você está perdendo tempo. Por quê? Porque elas são atividades que elas estão pendentes ali e elas vão te dar trabalho, mesmo que você não faça ela. Então ali, a sua atividade dizer que, não, precisa refatorar a classe XYZ. Mesmo que você tenha uma outra atividade aqui que não tenha relação diretamente com aquilo, de certa forma ela vai impactar. Por quê? Ou porque você não tem teste suficiente, pode dar problema, ou porque, tipo, cara, o código é complexo demais, ou porque, assim, ó, eu tô fazendo coisa que poderia estar duplicado, né? Então, assim, débito técnico é uma coisa que tem que a gente sempre estar discutindo, né? E a gente não pode ficar procrastinando, né? A gente tem que encarar como atividade, inserir no escopo, ou pode fazer até uma abordagem mais sutil que eu sempre faço, né? Aliás, o meu diretor falou assim, o Vitor é uma pessoa que está sempre refatorando, e eu estou sempre refatorando, né? Assim, num projeto de software, refatoração tem que ser um tema constante. E aí, o que é refatoração, né? Refatoração é quando você muda um software, você altera a estrutura dele sem alterar o comportamento. Você altera a estrutura sem alterar o comportamento. Então, para refatorar, você tem que ter testes. Você tem um teste, né? E aí você altera ali e veja se, olha, agora tá mais bem estruturado e o comportamento continua o mesmo, né? A gente constrói o conceito de entropia, né? A gente diminui a entropia do projeto sem mudar as funcionalidades, né? Então, durante o meu desenvolvimento, eu sempre faço ali, se qualquer atividade que eu pego, né? Eu pego as classes, eu vejo as classes que eu vou ter que alterar, eu olho assim, olha, preciso melhorar alguma coisa aqui, então antes de fazer qualquer coisa, eu já faço essa melhoria. Eu não vou ali, eu já obviamente, pensando no que eu vou implementar, né? No que eu vou implementar, então eu olho para uma atividade assim, tipo, pensando assim, olha, é isso que eu preciso fazer. Então, como é que essa estrutura de software tem que estar bem elaborada para quê? Para encaixar o meu novo desenvolvimento, né? Teve até uma funcionalidade que eu fiz o ano passado, que era uma funcionalidade era assim, uma funcionalidade simples, mas o grau de complexidade que estava o código no momento tornava ela complicada. E aí eu falei pro meu chefe, ó, beleza, foi o seguinte, eu não vou começar a fazer ela agora, eu vou ficar uma semana refatorando esse código, porque eu quero melhorar a complexidade desse cara aqui, de forma que quando eu vou precisar fazer essa alteração, eu vou fazer de maneira única, né? Eu posso até falar mais ou menos o que era. Assim, a gente tinha uma funcionalidade lá que ele tinha 3 ou 4 modos de execução, né? Que não usava design pattern nenhum. Era um bando de if else ali dentro do código, né? Não usava estratégia, não usava bulhufas, era uma porcaria, literalmente assim, né? A maneira que foi feito, porque tava sempre adicionando coisa nova, e ninguém parava para pensar na estrutura daquele código, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu vou pegar aquele código, vou adicionar as estratégias do que estava sendo feito ali, né? Vou unificar esses caras aqui
Então, assim, na classe principal ali, que era onde eu ia mexer, né? Em vez de ficar um monte de if else chamando tudo, né? Na hora que eu leio as configurações, eu vejo, olha, carrega a estratégia tal, é essa estratégia, né? E aí, sem if else, eu vou comunicando ali com aquela classe ali que estava carregada através de uma interface, né? E quando eu fiz isso, melhorei isso, rodei os testes unitários, rodou legal, rodei os testes de regressão, rodou legal. Falei assim, opa, aqui eu estou com o código pronto para inserir a minha alteração. E aí, inserir a alteração foi de uma maneira muito fácil. Basicamente, assim, eu peguei aquela classe que estava muito mais simples, né? Eu tinha removido um monte de código, um monte de if else, porque assim, pensa só, se a cada momento eu tinha que descobrir qual que era a estratégia que eu estava olhando, a cada momento eu tinha que olhar para as configurações, decidir o que era, fazer um monte de coisa ali, e só aí executar chamar o que eu quero, que eu disposto um monte de classe. Quando eu pego isso, crio uma interface, comunico através de uma interface, implemento faço 4 implementações daquela interface, eu diminuo a complexidade daquele código, né? E aí foi muito simples. Eu peguei, adicionei um método ali, adicionei um ponto, alguma questão ali, e implementei essas 4 coisas no código e ficou muito mais simples. Ficou muito simples. Então, o que eu tive um ganho ali? Eu tive um ganho de desenvolvimento. Eu tive um ganho de tempo, assim. Só de parar para refatorar antes de desenvolver, isso me deu um ganho muito grande, né? Também é um ganho de execução, assim, porque ficou mais fácil entender aquele código, né? Antigamente pegava ele, abria aquela classe, era uma classe, eu lembro assim, eu até postei, assim, tinha umas 1.700 linhas, se duvidar. Aí eu olhava assim, pelo amor de Deus, essa classe eu não quero mexer nela, né? Mas aí eu tive que extrair, eu sabia que tinha essas 4 estratégias, eu tinha ciência de. Eu não entendia, né? Esse foi um outro ponto interessante. Assim, quando você faz um refactoring, né? Quando você tem uma ideia do que você precisa ser feito, e refactoring, tem um vídeo meu sobre refactoring aqui na playlist de DDD, aliás, eu vou ter que voltar em algum momento, né? Quando você faz um refactoring, a primeira coisa que você faz, assim, isso, e ele é muito bom para isso, imagina ali que você está numa classe, essa classe é complexa e ela tem umas regras de negócio implementadas ali, né? A primeira coisa que eu faria era, vou implementar uns testes para essa classe, para entender o que ela faz, né? Entender o comportamento dela, que assim, se ela está implementada, ela funciona, ela está em produção, ela está certa, né? Aí eu vou mexer nela, não posso quebrar ela, não posso quebrar o comportamento dela, né? E aí eu vou ter que fazer o quê, né? O segundo ponto, né? Fiz os testes, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender essa classe. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso mexer na estrutura. Então eu já tenho os testes, eu posso mexer na estrutura dessa classe sem mudar o comportamento, né? E aí, assim, eu vou usar a refatoração para quê? Para entender melhor essa classe, né? Sempre apontando para onde? Apontando para o domínio, né? Para onde essa aplicação está sendo usada, né? Uma dica que eu já te dou, assim, nunca desenvolva software pensando no código, né? Pense no domínio. Domínio é o importante, né? Você não vai pensar em strings inteiras, blá blá. Não, o que você está mexendo ali? Aquilo ali é o quê, né? Aquilo ali assim, pensa no uso final do software. Você sempre está pensando nisso, né? Então, a gente falou aqui de débito técnico, de dívida técnica, né? Eu expliquei porque o conceito de dívida técnica de dívida técnica é melhor que o conceito de débito técnico. A gente falou que dívida é uma coisa que a gente paga no fundo, né? Por quê? Porque assim, quando a gente deixa ali um código como é estruturado, ele vai ter custo, né? E agora, por que IA é um grande problema em termos de dívida técnica? Né? Porque assim, vamos pensar aqui, eu sou usuário de IA, tá, galera? Assim, não pense que eu sou um hater de IA que não uso. Não, eu sou usuário de IA. Obviamente que eu entendo o valor que ela me agrega e uso ali com parcimônia. Até porque eu sou obrigado a usar IA. Né? A minha gestão, existem métricas de uso de IA que a gente tem que usar. Então, eu sou obrigado a usar IA, tem que usar ali, né? Eu uso da forma que me convém, né? Até interessante que uma vez eu forcei ele um desenvolvimento, falei assim, eu vou usar só IA nesse negócio aqui, vou trabalhar, e a gente viu que a qualidade não estava muito bom, até porque quando você vai usar IA, eu uso o cursor, né, dentro de um projeto que ele é legado, né, ele tá ali há muitos anos, e meu projeto não sei quantos anos tem, mas assim, eu entrei nele há 6 anos atrás, e assim, até hoje ele tá aí, tá funcionando funcionalidades, são mais de 7 anos de projeto aí, provavelmente, né, talvez uns 8 anos de projeto, ele tá rodando aí, assim, são mais de 10 versões do Kafka Streams ali, tem muita coisa que a gente olha assim, por que a gente não usou tal coisa, né? E a gente olha assim, porque tal coisa não existia ainda na época, né? Então a gente pode refatorar isso aqui para usar tal coisa, né?
a gente pensa, acontece essas coisas, né? Mas voltando aqui, né? Por que que IA é ruim, né? Porque IA, assim, os frameworks de IA, as ferramentas de IA, vou usar o termo ferramentas, porque para mim IA é uma ferramenta, né? Mesmo que agente, essas coisas, eu entendo o conceito de agente, mas assim, vai com calma, brother, vai com calma, não dá muito poder para essas coisas não, né? As ferramentas de IA, elas são muito proativas, né? Então, assim, por exemplo, semana passada eu queria que me alterasse uma classe lá, me alterasse pontualmente, fez uma alteração gigantesca, né? Assim, as, as ferramentas de IA, elas não têm muito respeito pelo até o limite da funcionalidade. Então, ali, por exemplo, quando eu quero fazer um refactoring, né, eu tenho que passar toda a lógica do que eu tenho que ser feito, né? E aí, quando eu passo toda a lógica, ele vai lá e muda um monte de coisa seguindo aquela lógica, né? E aí, muitas vezes, assim, passa do ponto que eu queria, né? Fala assim, opa, não era pra ter mexido aqui, né? Aí eu tenho que voltar atrás. Isso acontece direto, cara, assim. O tanto de token que a gente joga fora, porque a gente pediu uma coisa pontual, aí já fez um monte de coisa, aí depois a gente volta e especifica, altere somente isso, aí depois, que no fundo, o ideal seria que, tipo, todos os passos dela fossem alterados, pedidos pela gente, né? O que não acontece. Então, tipo, eu prefiro mesmo pegar e fazer manualmente, né? Então, a IA, ela tem esse problema, que ela é muito afoita. Ela vai muito à frente, vai alterando muito as coisas sem muito respeito pelo código que tem ali, né? E aí tem um outro problema também, né? Assim, a IA, ela vai alterar mais o que ela precisa, né? Muitas vezes a gente precisa definir tudo, o que é um custo pra gente, né? E o que a gente perde muito ao usar IA, e aí é um ponto, para mim é um ponto chave, né? É o ponto de experimentação dentro do código, né? Então, por exemplo, assim, refatoração é uma experimentação. Sabe? Você pensa assim, será que eu consigo fazer dessa forma? Eu vou lá, entro no código, começo a mexer, vejo que precisa alterar, e aí vejo que não dá, eu volto atrás, né? E aí eu vou, com essa experimentação, eu vou construindo mentalmente o meu modelo de negócio, meu domínio, né? Eu vou construindo o domínio. Então, essa experimentação de eu ali lambuzar a minha mão no software, como alguém ali, eu vou usar ali uma expressão do Fred Brooks, né? Para quem não conhece, Fred Brooks é o cara que, era o cara que escreveu o Mitch Comey mesmo, os melhores livros de computação, que já tem mais de 50 anos, né? E continua atual, você usa muitas frases deles, caso você não saiba, né? O Fred Brooks ele tem uma imagem que o engenheiro de software é como um artesão que vai moldando e vai, ele, na verdade, ele usa como Deus, né? Que vai criando o mundo com as suas mãos no barro, né? Ele usa essa imagem que eu acho ela muito bonita, né? Uma imagem poética, não científica, né? Essa imagem do Gênesis é uma imagem poética, não científica. Erro é de quem acha que é científica, né? E aí ele vai moldando aquilo e vai vendo como aquilo vai se dando, né? Então, o engenheiro de software, ele tem essa capacidade dele pegar o software, né? Ele pegar o requisito, ele ir moldando o domínio, porque o modelo de software, né, ele é uma coisa, e é o DDD, o livro do DDD deixa muito claro isso, né, ele é uma coisa que ele vem tanto do domínio, ou seja, da área de negócio para qual o software vai ser desenvolvido, quanto das tecnologias sendo usadas, né, e elas se intermeiam. Então, quando a gente vai construir um software, você está intercalando essas duas coisas, e essa experimentação de você ir lá e você construir o modelo, ele surge muito da manufatura mesmo, assim, de você estar lá desenhando, escrevendo, pensando no código, né? Então você vai lá e escreve um trechinho, percebe, não, isso aqui não dá muito certo, eu preciso usar isso aqui. Ah, não, isso aqui, para fazer isso aqui eu preciso definir umas regras, então eu vou botar umas regras aqui, quais são as regras? Aí pergunta quais são as regras, né? Ou, tipo, uma funcionalidade que foi bem interessante, quais são as estratégias, por exemplo, eu falei de 4 estratégias, né? Quais são as 4 estratégias? Eu defino, ó, existem as estratégias. Posso colocar uma quinta? Posso colocar uma quinta. Você vai. A arte de definir software, ela é manual. Quando você delega tudo para uma IA, você está delegando também parte da construção do seu modelo, né? É como se você pegasse, eu vou construir um prédio para o IA, e aí, assim, o que. Na engenharia civil tem muito desses casos, né? Que são limitações da tecnologia que acabam virando coisas arquitetônicas interessantes, né? Existem vários conceitos disso, né? A própria arquitetura moderna, ela vem
de uma limitação de custo, né? A gente acha, nossa, a arquitetura moderna ela é muito reta, muito sem estilo, não é que nem as antigas, é porque isso era um momento de reconstrução, né, de uma Europa devastada pela guerra, que aí no Brasil se tornou uma outra coisa, né? Assim, a gente não vai reconstruir nada, mas a gente vai usar isso aí de outra forma, né? Mas era uma arquitetura com mais baixo valor, e era uma arquitetura que a construção tinha essa mão dupla, né? Que ela tanto vinha como um requisito, como vinha com alguma coisa estética, né? Deu uma viajada agora, né? Mas tudo bem, assim. Então, assim, construir software é uma atividade, assim, que eu tô há 20 e poucos anos, 21 talvez, 20 anos no mercado de desenvolvimento de software, né? Trabalhando, quer dizer, no mercado eu tô há 19 anos, mas trabalhando com desenvolvimento de software eu tô há 20 anos, né? E assim, o que eu vejo, né, há 20 anos são sempre a gestão querendo automatizar e fazer uma forma com que engenheiros de software sejam descartados, né? Mas há 20 anos a gente vê que isso está falhando absurdamente e vai falhar de novo, né? Essa nova aí, que é a IA generativa, vai falhar novamente. Por quê? Engenharia de software é um processo necessário. É um processo. A gente tem que pensar em débito técnico, a gente tem que pensar em dívida técnica, né? E aí eu prefiro o termo dívida, né? A gente tem que pensar em refatoração, a gente tem que pensar em modelo de software. E isso não dá para se delegar. E eu já falei um pouquinho no último vídeo ali sobre as linguagens, né? Aqui esse é um vídeo mais sobre dívida técnica e sobre engenharia de software. A gente tem que pensar também na modelagem do software. De quanto assim, mal modelagem, software mal feito, ele reflete em custo. Né? E custo duplo, porque a gente está falando que eu vou adicionar uma tecnologia caríssima, que são as LLMs, que vai me trazer o quê? Custo, custo e custo. E custo que vai crescendo, porque. E eu, para terminar aqui, eu quero lembrar muito de um vídeo meu que eu gravei há bastante tempo, né? Um dos primeiros cafezinhos que bombou e estourou e bateu 1000 views, assim, né? Que chamava o Dev Tático e Dev Estratégico, se não me engano, né? Eu tirei ali do livro Uma Filosofia do Design de Software, a Philosophy of Software Design, né? Que fala assim, o que é o Dev Tático, né? Dev tático é aquele dev que ele tá muito pentanado em alguns objetivos de curto prazo, né? Então ele quer adicionar cada vez mais funcionalidades no projeto, mais funcionalidades, ele não tá pensando o quê? No médio e no longo prazo do projeto, né? A IA, ela é um dev tático absurdo, assim, ele consegue escrever muito código em pouco tempo, sem pensar nas implicações até mesmo do projeto atual, e aí vai criando monstrinhos ali, né? Enquanto o engenheiro de software, né? Principalmente no engenheiro de software de projetos de longuíssimo prazo, né? Por exemplo, meu projeto tem 8 anos, né? Se eu fosse inserindo funcionalidades à torta e à direita sem me preocupar com a refatoração, hoje o custo de implementação seria absurdo. Fazer novas funcionalidades seriam absurdos. Então a gente tem que estar sempre pensando, né? E o dev estratégico é aquele que ele pensa no curto prazo também, ele insere funcionalidades. Ele é um pouco mais lento que o dev tático ali no curto prazo. Porém, o projeto dele não acumula tantas dívidas técnicas quanto do outro. E aí, por ele não acumular tantas dívidas técnicas, o projeto dele ele se mantém mais estável no desenvolvimento durante o tempo, né? Então, ele não tem um custo excessivo de desenvolvimento a médio e longo prazo, né? O que é bom para o projeto. Você aumenta em custo instantaneamente, no comecinho ali, mas você diminui a médio e longo prazo. Então, assim, os engenheiros de software eles têm que ser devs estratégicos. Eles têm que pensar no projeto a médio e longo prazo. Por quê? Porque não pode acontecer o que eu já vi diversas vezes, né? A gente precisa reescrever todo o software. A gente tem que parar para reescrever tudo que tem hoje, porque é impossível trabalhar nisso, né? E aí, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer gente parada, sem novas funcionalidades, risco de novos bugs, que você vai mexer em um projeto que estava rodando há tempos, né? Então, assim, uma pessoa que é praticamente somente um dev tático, ele é custoso para o projeto. Por mais que ele entregue mais rápido no curto prazo, ele é custoso no médio e no longo prazo, né? E a IA é um dev tático elevada à potência, você tem que ter muito cuidado com ela, né? Então, esse foi meu cafezinho, assim, durou aí 29 minutos, quase meia hora, né? Eu espero ter te ajudado em alguma coisa, eu espero que se você quiser mandar esse cafezinho pro seu chefe, falar assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que começar a refatorar, a gente tem que começar a pensar no que é débito técnico, no que é dívida técnica, melhor assim, né? Vamos pensar no que é dívida técnica, porque, assim, isso é custo pra gente, né? Muitas vezes a pessoa coloca ali
Isso eu consigo deixar a minha gestão entender isso no bolso mesmo, né? Sabe assim, no projeto que eu lido lá tem muita dívida, mas assim, tem alguns projetos que eu olho e falo assim, cara, aqui é débito técnico, a gente precisa refatorar esse projeto. Ah, não, mas a gente precisa adicionar novas funcionalidades. Eu sei, mas assim, tá ficando muito custoso. E aí vai lá o maluco adicionando uma funcionalidade e aí quebra tudo, por quê? Porque ele não se assentou que tinha um timer ali que mexia naquilo que. Por quê? Porque o código não deixa ele entender essas coisas, né? Então, débito técnico é custo. Dívida técnica é custo. E é um custo que vem com juros compostos, né? Então, eu espero que você consiga convencer o seu gerente de que débito técnico é custo e que ele consiga convencer de que, sim, bons engenheiros de software são necessários. Não adianta, você não vai automatizar o processo de construção de software tão rápido. E as LLMs não estão evoluindo! Elas não estão evoluindo, né? Assim, não caia no papo de vendedor. Não caia no papo de vendedor. Muito cuidado com o papo de vendedor. E talvez, quem sabe, amanhã eu falo por que os CIOs das empresas eles continuam comprando o papo de que as LLMs estão evoluindo, né? Porque né, a gente conversa sobre isso amanhã. Então, muito obrigado, valeu, deixa seu like, comenta, compartilha, joga no grupo da sua tia-avó ali, caso ela tenha interesse ali sobre dívida técnica ali, já que ela tem uma casa, ela não tem mais dívidas, né? A casa dela tá paga, né? Quem tem dívida é o seu gestor de projeto. Então, manda pro seu gestor de projeto também. Valeu, obrigado e bom dia para vocês.